Então vamos continuar aqui nossa série sobre adjetivos. No vídeo anterior eu dei uma introdução geral sobre os adjetivos, explicando como reconhecer, como usar e tal, né? E alguns tipos deles também. Nesse aqui eu quero partir para o grau comparativo, né? No anterior foi apenas o grau, a gente pode chamar de grau positivo, que é quando você apenas dá uma característica a alguma coisa. Por exemplo, quando eu falo assim, a tall tree, uma árvore alta. Repare que a palavra tall, palavra alto, alta, né? Aqui tem apenas a função de dar uma qualidade à palavra árvore, nada mais. Mas existe um outro grau, outros graus, né? Mais dois, que são o comparativo superlativo, que é, por exemplo, quando aquela qualidade ela não é apenas vinculada àquele substantivo, àquela coisa, mas quando ela é colocada como ponto de comparação. Quando você compara duas coisas a partir daquela qualidade. Então, vamos pegar o próprio exemplo da palavra tall. Poderia usar taller. Taller já não é mais alta, é mais alta, né? Taller, mais alta. Repare que aqui eu tenho um ponto de comparação, que é a qualidade alta. Eu tenho uma que é mais. Esta árvore é mais alta. Por exemplo, eu poderia dizer a seguinte frase. Faltou o T. This tree is taller. Esta árvore é mais alta. Mais alta que o quê? Pode estar entendido no contexto qual é a outra coisa a qual ela é mais alta ou não. Por exemplo, than that. Esta árvore é mais alta do que aquela. Ou than you. Esta árvore é mais alta que você. Não é muito difícil uma árvore ser mais alta que uma pessoa. Mas aí vai, o que importa é que ele é uma maneira de você comparar duas coisas a partir daquela qualidade, tá? Antes da gente entrar em alguns detalhes sobre o grau comparativo, eu quero apenas ressaltar aqui duas coisas. Uma coisa, né? Que é quando você analisa um adjetivo a partir da sua regularidade. Então, você tem adjetivos regulares e... Opa, faltou aqui. Você tem adjetivos regulares e adjetivos irregulares. O que isso quer dizer? Vocês repararam que tall e taller. Vocês repararam que a palavra é muito parecida, não é? Uma significa alto, alta, outra significa mais alto, mais alta. Significa que o quê? Para eu passar do grau positivo, que é esse primeiro aqui, para o grau comparativo, que é o segundo, eu fiz uma pequena alteração na palavra. Eu acrescentei o ER no final, o sufixo ER no final, que ele, entre outras coisas, ele caracteriza o grau comparativo. Quando usado nos adjetivos, ele caracteriza o grau comparativo. Mas aí significa que eu posso pegar qualquer adjetivo, acrescentar o ER no final e eu vou estar passando ele para o grau comparativo? Não. Aqui que entra a importância de você saber se o adjetivo é regular ou irregular. O que significa ser regular? Significa que um adjetivo regular, ele obedece a certas regras que, uma vez que você as conheça, você é capaz de colocá-lo no seu grau comparativo ou no seu grau superlativo sem dificuldade nenhuma. Então, por exemplo, a regra geral para você pegar um adjetivo regular e passar ele do grau positivo para o comparativo é o acréscimo do ER. Então, se o adjetivo for regular, então você coloca o ER no final, ele é
ele muda do grau positivo para o comparativo. Quando o adjetivo é irregular, não basta, você não pode, não é que não basta, você não pode acrescentar o ER no final. Você vai ter que aprender a forma dele. Então, por exemplo, o adjetivo good. O adjetivo good significa bom, boa. O seu grau comparativo não é gooder. Você já ouviu essa palavra em inglês? Gooder. Não existe, né? É better. Better é o grau comparativo de good. E o grau superlativo é best. Tá? Superlativo vai ficar para o próximo vídeo. Vamos parar no comparativo hoje. Então, good, better. Bom, melhor. Por quê? Porque good é irregular. Então, irregular ele tem uma forma própria. Então, como que você vai saber? Você tem que meio que decorar. Então, tem uma lista dos irregulares. Ela não é longa, né? Os irregulares, eles devem compor ali uma parcela, sei lá, 5%, 10% para estourar de todos os adjetivos da língua inglesa. Aliás, de qualquer idioma, sempre os irregulares são menores. E a grande maioria é tudo regular. Ou seja, se você aprender a fazer a alteração dos regulares, né, em um, você sabe fazer em todos. Eles são regulares, eles obedecem a uma regra. Tá? Então, vamos tratar aqui dos regulares, porque, como eu falei, o irregular, basta você saber a forma dele. Quando nós falamos de adjetivos regulares, você tem que levar em consideração um fator muito importante, que é tamanho. O que importa e muito o tamanho do adjetivo. E aí nós podemos dividir em curtos, médios, longos. Adjetivos curtos, adjetivos médios, adjetivos longos. Então, os curtos são aqueles de uma sílaba. São adjetivos que têm uma sílaba. Por exemplo, fast, smart, rápido, esperto, inteligente. Adjetivos médios são os de duas sílabas. Certo? Por exemplo, happy. Happy, duas sílabas. Busy, duas sílabas. E longos são os de 3 sílabas ou mais. Temos, por exemplo, vamos por mais mesmo, é estranho. Temos, por exemplo, beautiful. Então, considere o tamanho. O tamanho é importante para fazer a alteração de grau no adjetivo. E por quê? Muito simples. Porque vamos pôr aqui de novo, quando você tem um adjetivo curto, para os adjetivos curtos, como você vai passar ele para o grau comparativo? Você vai passar ele para o grau comparativo através do acréscimo do sufixo ER. Então, é adjetivo, é regular, é curto, tem uma sílaba, ER no final dele. Ele vira comparativo. Então, vamos pegar aqui o fast e o smart. Faster, smarter. Médios. O que acontece com os médios? Aliás, vamos pular o médio para o longo. A gente volta no médio depois. Ou seja, os de 3 sílabas ou mais. Como é que você vai passar ele para o grau comparativo? Você vai usar a palavra more antes. E aí a tradução fica igual ao português, porque a gente não tem isso em português. A gente tem os irregulares, mas a gente não tem um sufixo que você acrescenta aos adjetivos e eles passam para a forma comparativa. Não tem. Então a gente sempre usa o mais. Por exemplo, ele é mais rápido do que você, ele é mais jovem do que você. E aí vai. No caso dos longos, né, 3 sílabas ou mais, em inglês você sempre vai usar more. Então, she is more beautiful than you, por exemplo. Ela é mais bela do que você. Porque beautiful, né,
adjetivo do tipo longo. E o médio? Por que eu pulei o médio? Porque o médio, aqui tem que tomar muito cuidado, o médio ele é uma mistura dos dois. Não, na verdade é uma mistura, é uma alternativa. Então, com o médio você pode usar o sufixo ER, por esse símbolo aqui para sufixo, é melhor. Geralmente está assim nos livros. Sufixo ER, você pode acrescentar o sufixo ER, ou, né, usar a palavra more antes, sem alterar, aí você não usa o sufixo, ou um ou outro. Então vamos ver, ó. Então, por exemplo, happy. Você pode falar happier, ou você pode falar more happy. Porém, muito cuidado, happier é muito mais comum. Muito mais comum. Em alguns casos, você vai usar o more happy, mas o happier é muito mais comum. Então, nos casos dos adjetivos médios, né, 2 sílabas, procure usar a forma ER no final, o sufixo, e não usar o more. Porém, você pode encontrar isso por aí. Beleza? Bom, como que se faz a comparação? A comparação se faz nessa estrutura aqui. Vou voltar aqui. Comparação em inglês se faz nessa estrutura aqui. Adjetivo comparativo e mais a palavra than, que seria a tradução para do que em português. Então vamos construir uma frase aqui. Uma com com cada tamanho do adjetivo. Então, smart. Sei lá, pegar um sujeito qualquer aí. Tony is smarter than do que me. Tony é mais inteligente, mais esperto, né? Smart tem mais sentido de esperto. É mais esperto do que eu. Então, usei o than, significar o nosso do que, para colocar o outro ponto da comparação. Temos o Tony, que é um elemento comparado. Temos o me, né? O eu, é o outro elemento a ser comparado. E temos o ponto de comparação, que é o adjetivo smart, né? Na sua forma comparativa smart. Happy. Então, lá, she used to be happier. Ela costumava ser mais feliz. Aqui eu não estou comparando com nada. Estou fazendo uma comparação de tempo. Né? Ela costumava ser mais feliz, ou seja, antes ela era mais feliz do que hoje. Vamos fazer uma comparação com duas pessoas. She's happier than you. Ela é mais feliz do que você. Com um de 3 sílabas. Beautiful. Então, sei lá, vamos pegar aí o nome Mary. Is more beautiful than Julie. Sei lá. Então, ó, temos o more e temos o than. Repare, o more, than. Aqui é o ER e o than. Percebe? O more aqui, ele está fazendo a função do ER. Só que como a palavra é de 3 sílabas, ele vem antes, né? Como a palavra é de 3 sílabas, ele vem separado. Ele é uma palavra à parte. Aqui, palavra pequena, não é uma palavra à parte, é um sufixo que você acrescenta àquela palavra. Beleza? Então, essa é a essência dos comparativos, né? Quando você faz comparações em inglês, não precisa ser necessariamente entre duas coisas iguais, por exemplo, entre duas pessoas, entre duas árvores, como eu falei, né? Esta árvore é mais alta que aquela. Pode ser, por exemplo, entre a mesma pessoa e aquela qualidade ao longo do tempo. Ela era mais feliz, ela costumava ser mais feliz. Você está comparando aquela mesma qualidade em 2 momentos da vida da mesma pessoa. E aí vai. Beleza? Então é isso. No próximo veremos o grau superlativo. E quem não viu o primeiro vídeo, veja, porque ele é a introdução a esse aqui e ao próximo também, que é o superlativo. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.